Eletrolipólise, como bem o nome diz, é um aparelho de corrente elétrica que estimula a lipólise. Aliás, é um dos equipamentos, um dos recursos, ou uma das técnicas mais antigas. Todo profissional que trabalha com estética corporal ou já trabalhou com estética corporal, em algum momento ouviu, né, eletrolipólise. Obviamente, algumas dúvidas surgem, né? Que tipo de corrente, como aplicar, eletrodo, agulha? Bom, eu vou falar sobre tudo isso neste vídeo aqui. O ponto principal é o seguinte: quando eu falo de tratamento de gordura localizada, de gordura corporal, a lipólise é uma das vias onde eu posso eliminar, né, o conteúdo de dentro da célula. Convencionalmente, os autores dividem rota citolítica e não citolítica. Quando eu falo de rota não citolítica, que não tem lesão adipositária, a eletrolipólise é um dos recursos, junto com tração convencional, junto com terapia combinada, junto com princípios ativos lipolíticos, como por exemplo a cafeína. Quando eu falo de rota citolítica, eu estou falando de lesão no adipócito. Então, vários equipamentos e recursos fazem isso. Criolipólise, radiofrequência, ultrassom focalizado e por aí vai. A eletrolipólise, então, caracterizando aqui, é um recurso que trabalha em rota não citolítica, no tratamento de gordura corporal, a partir do mecanismo de lipólise. Basicamente, as pesquisas mostraram que uma corrente elétrica, quando delimitada em frequências, intensidades, larguras de pulso específicas, tem a capacidade de aumentar os níveis na membrana da célula de hormônio lipase sensível, né? Então, aumentando os níveis de hormônio lipase sensível, principalmente os níveis de norepinefrina, estimulam via FATP a saída do ácido graxo e do glicerol de dentro da célula, promovendo então o mecanismo de hipotrofia adipocitária. Então, basicamente é essa a explicação. Que corrente é essa? Pois bem, existem diferentes correntes elétricas que podem estimular então a lipólise. Exemplo, corrente excitomotora, então tu pode fazer eletrolipólise com uma corrente russa, com uma corrente Alce. E outro exemplo de corrente que particularmente eu gosto muito, que também é segura, está dentro das correntes polarizadas, é o TENS, o TNS, né, que pode ser utilizado no modo burst e no modo convencional. Ainda é possível fazer eletrolipólise com correntes não polarizadas, como por exemplo as microcorrentes. Mas aí eu tenho um risco maior, né, em relação à definição de polos neste equipamento. A minha sugestão é que tu trabalhe, que tu vá trabalhar com mais segurança em correntes não polarizadas, e aí eu ficaria entre corrente TENS e entre correntes excitomotoras. A segunda pergunta que muito é feita: é necessário utilizar agulha? Eu posso utilizar eletrodos? Pois bem, grande parte das pesquisas se utilizam de agulhas. Nós temos pelo menos uma pesquisa mostrando a utilização, a comparação dos eletrodos com agulha. É bem verdade que essa pesquisa mostra que não há diferença entre agulha e eletrodo. Então, se tu quer aplicar com eletrodo, em tese não há problema, mas a maior parte das pesquisas se utilizam de agulhas de acupuntura. Sobre a parametrização, também não existe um consenso na literatura. Eu vou te mostrar agora como que eu aplico a eletrolipólise. Já te disse aqui, eu gosto das correntes não polarizadas, eu dou preferência à corrente TENS, eu utilizo agulhas. As agulhas são introduzidas numa distância de 6 centímetros e a partir daí eu defino largura de pulso, frequência e tempo de aplicação. Bom, vamos à prática. Eu acho que é a melhor forma de entender como que a eletrolipólise pode atuar positivamente no tratamento de gordura. Vamos lá. Primeiro ponto, importantíssimo, né? Álcool 70 na região, fazer uma boa asepsia, ok? Uma gaze e álcool 70. A partir daí, eu vou definir qual é a área de tratamento. Então, gordura infraumbilical é o ponto. Nós vamos utilizar agulhas de acupuntura. Não existe um padrão, tá, pessoal, em relação ao tamanho da agulha. Pode ser diversificado até em função da necessidade do paciente em relação à profundidade. Então, segurei aqui a agulha, ok? Esse aqui se chama mandril. Eu vou fazer uma batida seca, ó. E vou pegar lá em cima do cabo, não pego da agulha.
fiz uma pinça e entrei com a agulha. Então, aqui eu tenho a minha primeira agulha. Agora nós vamos fechar o nosso segundo canal, ó. 6 centímetros de distância, mais ou menos, batida seca. Segurei a agulha e entrei. Aqui eu vou ter um par de eletrodos, ok? Agora nós vamos fazer as outras duas, ó. Batida seca, segurei lá em cima do mandril, entrei, senti um pouquinho de resistência, é onde eu paro. E agora nós vamos para a última agulha, para fechar os dois eletrodos. Mais ou menos 6 centímetros de distância, batida seca. Segurei lá em cima a agulha e entrei até sentir uma resistência. Muito bem. Estou pronto para colocar os eletrodos. Vamos lá, vamos colocar os eletrodos. Detalhe importante, tá? Qual é a cor? Pessoal, não tem cor, essa é uma corrente não polarizada, tá? É uma corrente não polarizada, então o importante é que tu coloque o par de eletrodos corretos. Aqui eu tenho 2 fios brancos e aqui eu vou ter os 2 fiozinhos pretos. Então, se eu tivesse utilizando microcorrentes, eu teria que estar atento aos polos, assim não. Bom, nós vamos utilizar aqui um aparelho portátil, ok? Vamos utilizar a corrente TENS, eu vou deixar no modo normal e eu vou levar a largura de pulso para 250. Largura de pulso de 250, a partir daí eu vou para a frequência, né? Convencionalmente as pesquisas falam em 40 Hz de frequência e o último ajuste é do tempo. O tempo varia entre 30 e 40 minutos. Minha sugestão é que tu trabalhe com 40 minutos. A partir daí eu dou o start, começou a contar o tempo. O que eu vou aumentando a intensidade de acordo com a tolerância do meu paciente. Um detalhe importante. Meu paciente, a partir, né, de alguns minutos, ela começa a ter acomodação neural. Então, em 5, 6 minutos eu vou vir aqui e vou aumentando a dose novamente de acordo com a sensibilidade do meu paciente. Não pode ter dor, mas também não pode deixar que tenha acomodação neural. Tem que sentir a corrente durante toda a sessão. Algumas dúvidas frequentes sobre a eletrolipólise, né? O que combinar este recurso? Bom, se tu está promovendo a lipólise, é muito legal depois disso estimular a oxidação, né? O gasto, né, desse ácido graxo que tu acabou de mobilizar, retirar dentro da célula. Então, plataforma vibratória é uma boa combinação depois da eletrolipólise. Não, mas eu gostaria de combinar algum recurso que mobilize ainda mais gordura. Lembrando, este é um recurso de rota não citolítica. Então, se tu quer ampliar mais os teus resultados, eu sugiro que tu não utilize um outro recurso de rota não citolítica, mas sim um recurso de rota citolítica. Então, uma boa combinação seria eletrolipólise e radiofrequência, por exemplo, né? Então, esta ideia de associar as técnicas também está relacionada ao perfil do paciente. Quais são as contraindicações para a eletrolipólise? Um paciente que tenha dislipidemia, um perfil lipídico alto, é uma contraindicação para a eletrolipólise. Um paciente que não tenha o sistema tegumentar íntegro, também é uma contraindicação. Ou que tenha medo de agulha, ou que tenha algum tipo de problema em relação à sensibilidade, porque tu precisa do feedback do paciente para fazer essa técnica. Essas são algumas das contraindicações, ok? Finalizamos assim esse vídeo, lembrando, não existe consenso em relação à parametrização, eu te passei o que nós utilizamos convencionalmente na nossa prática clínica. Um super abraço e até a próxima, valeu!